Vamos seguir ao vivo agora lá para Brasília. A Aline Beckett tem informações para a gente. O ministro Fernando Haddad da Fazenda afirmou que os projetos sobre isenção do imposto de renda e do consignado privado podem chegar ao Congresso Nacional antes do Carnaval. Chegar, né, Aline Beckett? Agora discutir são outros 500. Bom dia. Olá, bom dia, Lívia, a você, bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a tramitação no Congresso que é a dificuldade para o governo federal agora. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou ontem às jornalistas na saída do Ministério de que esses dois projetos devem chegar até o Congresso Nacional antes do Carnaval. E os projetos são a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, também o novo empréstimo consignado para trabalhadores privados. E ele ainda deu um detalhe sobre o auxílio gás. Ele disse que a reformulação do novo auxílio gás ela ainda está indefinida, então, portanto, o governo não vai estar encaminhando nenhum projeto neste sentido e que a equipe econômica continua avaliando e discutindo tecnicamente as possibilidades para a reformulação do auxílio gás. Com relação à isenção do imposto de renda para quem ganha R$5 mil, o governo quer ampliar essa faixa de isenção para os trabalhadores que ganham até esse valor. E em relação ao novo empréstimo consignado para trabalhadores do setor privado, o governo quer facilitar o acesso ao crédito para os trabalhadores com carteira assinada. O ministro Haddad disse ontem que ele acredita que isso vai ajudar a economia, vai trazer um impacto positivo, assim como aconteceu com os servidores públicos e também com os aposentados no passado. Isso em relação ao novo crédito consignado para quem trabalha com carteira assinada. Nós separamos ontem um trecho do ministro falando sobre esse assunto. Vamos ouvir. O desenho ainda não está definido, né? Mas dos 3 projetos que o presidente tem como prioridade para os 2 próximos anos, 2 deles já estão validados e devem ser encaminhados rapidamente, né? Que é a questão da renda e a questão do consignado privado, né? Estão muito adiantados do ponto de vista de tramitação interna, deve chegar ao parlamento talvez ainda antes do Carnaval. Pois é, e aí com relação à isenção do imposto de renda, é um assunto que precisa de um aprofundamento, precisa que os parlamentares, ao chegar no Congresso Nacional, eles debatam aí este tema com profundidade para que seja implementado em 2026. Essa é a expectativa do governo federal, de que a tramitação ocorra ainda este ano, para em 2026 começar a implementação da reforma da renda. Em relação ao auxílio gás, como ainda não está definido, o orçamento previsto para 2025 é de 600 milhões. Isso é muito abaixo dos 3,4 bilhões que foram necessários em 2024. Mas o auxílio gás ainda não está definido, como o próprio ministro disse. A gente segue por aqui acompanhando toda essa história e todos esses projetos que devem chegar aí em breve no Congresso Nacional. Lívia. Nos acompanhando. Muito obrigada, Aline Beckett. Deise Ciocari, de tantas prioridades, a primeira talvez seja justamente essa, ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, prioridade do governo federal. E aí a gente sabe que há algumas discussões envolvendo como essa perda de arrecadação será compensada, que conforme medidas que foram anunciadas anteriormente, não agradaram aquela ala mais conservadora do Congresso Nacional. Mas a gente sabe que outras alternativas foram costuradas com o presidente Lula e, ao que parece, isso já foi fechado com o presidente pela entrevista do ministro Fernando Haddad e em breve o projeto chega ao Congresso Nacional. Pela preocupação em perder capital eleitoral, acredita que talvez vai haver um apoio massivo para essa proposta, embora seja do governo? Eu acho que essa proposta tem alguns problemas e o Haddad sabe disso, por isso que essa decisão de enviar essas propostas antes do Carnaval, ela tem um objetivo muito claro, que é acelerar o debate antes que outras prioridades entrem na agenda do Legislativo. Então, essa pressa também, ela não é um bom sinal.
Porque políticas fiscais estruturantes, Lívia, elas exigem uma análise detalhada. E o Haddad ele corre o risco de ver as suas propostas completamente desfiguradas pelo Congresso ou implementadas de uma forma até meio atrapalhada. Essa proposta da isenção do imposto de renda de até R$5.000, ela é vendida como um grande benefício para a população, mas na prática não existe muita clareza sobre como o governo vai compensar essa perda de arrecadação, e isso é um entrave no Congresso Nacional. O segundo ponto da agenda do ministro é a criação de uma nova modalidade de crédito consignado para o setor privado. Essa medida ela tem alguns problemas, ela pode ser uma armadilha perigosa, porque o Brasil já enfrenta uma crise de endividamento das famílias e o crédito consignado já levou milhares de aposentados ao superendividamento. Isso pode se tornar de novo um problema para os trabalhadores do setor privado. Então, é um problema também que pode travar esse debate no Congresso Nacional. Agora, o que parece um avanço pode ser, na verdade, pode esconder armadilhas econômicas e políticas. Se elas forem mal executadas, se elas forem feitas às pressas, essas medidas podem enfraquecer a confiança na gestão fiscal do governo e gerar um efeito negativo na arrecadação e também contribuir para o endividamento da população. Então, ok, existe uma prioridade no legislativo, mas muita calma nessa hora, porque senão o efeito vai ser muito pior.